Quanto mais lúcido o sujeito se torna, mais percebe que a vida social, essa engrenagem de compromissos e obrigações que se repete dia após dia, não passa de uma coreografia estúpida disfarçada de necessidade. O despertar não o liberta de nada, apenas o expõe à nudez do absurdo. A sociedade continua girando com sua estupidez intacta, mas agora ele vê. E o que vê, o fere. A lucidez não é um prêmio, é uma ferida que nunca cicatriza, uma abertura irreversível da consciência diante da mecânica banal que move o coletivo. O sujeito lúcido percebe que tudo o que o cerca foi construído sobre uma hipnose publicitária. As crenças, os desejos, os ideais, o próprio conceito de felicidade. Cada meta é uma ilusão cuidadosamente plantada para que o coletivo continue marchando em círculos, crendo que a corrida tem sentido. O trabalho, a produtividade, o sucesso, todos fabricados, repetidos, propagandeados até parecerem naturais. O sujeito lúcido observa a multidão exausta celebrando seus próprios grilhões e sente náusea. Ele vê a engrenagem devorar o humano em nome da sobrevivência e do consumo, e não consegue mais participar com a mesma convicção. O PIB é o que importa, e não o humano. Não há romantismo na lucidez. Há solidão. Há o fardo de enxergar onde os outros apenas acreditam. O lúcido não consegue mais se refugiar na ignorância coletiva, nem se esconder nos brinquedos mentais que distraem o resto. Sua mente tornou-se transparente demais para continuar fingindo que a sociedade tem substância. O que resta é uma espécie de exílio interior, uma vida dentro da vida, onde ele cumpre os rituais do cotidiano, sabendo que são vazios. Ele trabalha, conversa, caminha, mas tudo se tornou um teatro de sobrevivência. A rotina, vista de perto, é um absurdo coreografado. Acordar para um trabalho que não tem alma. Repetir gestos mecânicos em nome de uma segurança que nunca chega. Buscar prazer em distrações que anestesiam mais do que vivificam. Tudo isso forma o palco sobre o qual o sujeito desperto se arrasta. Ele não tem mais como acreditar no jogo, mas ainda precisa jogá-lo para continuar existindo fisicamente. É essa contradição que o dilacera. A consciência expandida enclausurada em uma estrutura social estreita. O que antes era apenas cansaço passa a ser horror. O que antes era rotina passa a ser farsa. O mundo moderno, com sua promessa de liberdade, mostra-se como uma prisão sofisticada, feita de telas, slogans, narrativas e prazos. A publicidade tornou-se a nova metafísica. Ela dita o que é bom, o que é belo, o que é desejável, e os adormecidos seguem acreditando. O lúcido vê o truque, mas o truque continua operando sobre tudo. A propaganda é o novo mito e a crença coletiva, sua liturgia diária. Ser lúcido é perceber o teatro do absurdo
não de fora, mas de dentro, enquanto o corpo ainda participa da peça. Não há fuga total. Não há nova sociedade para o desperto habitar. O que há é a consciência de que nada se sustenta, de que nada tem profundidade e que, mesmo assim, é preciso continuar respirando. É como se a lucidez fosse um incêndio silencioso que consome as ilusões uma a uma, deixando o sujeito nu diante daquilo que sempre evitou ver, a ausência de profundidade. Mas há uma ironia cruel nisso tudo. A ausência de profundidade não é o problema. O que cansa é a tentativa de dar profundidade ao que já foi percebido como vazio. O homem comum se alimenta dessa ilusão de propósito e é isso que o mantém dócil, produtivo, obediente. O lúcido, por outro lado, já não consegue mais fingir que o vazio é plenitude. Ele sabe que o porquê das coisas foi inventado para que o medo da inexistência não devorasse a psique coletiva. Por isso, quando o véu cai, o primeiro impacto é o desespero, a perda do encantamento, o luto pelo teatro do real. Há quem chame isso de depressão, mas a palavra depressão é pobre demais. O lúcido não está deprimido, está consciente demais. A sociedade perdeu sua coloração artificial e agora tudo é visto como realmente é: efêmero, repetitivo, programado. A maioria chama isso de pessimismo, mas trata-se de uma clareza que já não consegue se esconder sob os tapetes do otimismo social. O lúcido vê que toda motivação humana é uma variação do medo. Medo de ser nada, medo de morrer, medo de não pertencer, medo do abandono, medo profundo de olhar para dentro. Enquanto isso, a sociedade continua vendendo explicações e soluções ilusórias. O mercado espiritual, a autoajuda, as terapias rápidas, tudo se ergue para neutralizar a angústia do olhar desperto. Ensina-se a vibrar alto, a manifestar abundância, a pensar positivo, como se fosse possível enganar a própria consciência com truques mentais. Mas quem viu, viu. E quem viu não pode mais desver. Nenhuma técnica devolve a ignorância original. A lucidez é uma sentença sem apelação. O sujeito lúcido, portanto, vive num limiar entre o dentro e o fora da ilusão. De um lado, o mundo automatizado, com sua cadência de consumo, trabalho e entretenimento. Do outro, o silêncio aterrador da consciência, que já não encontra eco em nada externo. O lúcido habita o intervalo, um espaço onde não há mais pertencimento possível. Ele fala, mas sabe que as palavras já foram gastas. Observa, mas percebe que quase ninguém observa de fato. Participa, mas sem acreditar. E ainda assim, paradoxalmente, essa condenação é também o primeiro vislumbre de liberdade. Porque só quem vê o cárcere pode, mesmo sem escapar dele,
deixar de ser seu prisioneiro psicológico. O lúcido pode continuar agindo na sociedade, mas já não é movido pela mesma engrenagem de ilusões. Ele trabalha, mas não acredita no trabalho. Fala, mas sabe o limite da linguagem. Se relaciona, mas sem projetar salvação no outro. Sua liberdade é amarga, porque é consciente. Ele percebe que o sistema não o aprisiona apenas externamente, mas internamente. O verdadeiro cárcere é o condicionamento mental, o impulso automático de buscar sentido onde não há e de reproduzir crenças herdadas, de se proteger através da conformidade. O lúcido começa a ver que a propaganda não está apenas fora, nas telas e outdoors, mas dentro. É a voz interior que repete o discurso coletivo, disfarçado de pensamento próprio. O despertar, então, é uma lenta desconstrução de si mesmo. Não é possível voltar a dormir. Depois da lucidez, qualquer tentativa de se reintegrar à normalidade soa falsa. O sujeito pode tentar se misturar, sorrir, participar, mas algo dentro dele observa tudo de fora, com uma frieza silenciosa. Ele percebe as pessoas conversando sobre trivialidades como quem assiste a um coral ensaiando o mesmo refrão de sempre. As conversas superficiais tornaram-se insuportáveis, e o silêncio, antes temido, agora é o único refúgio autêntico. Mas mesmo o silêncio é incômodo, porque nele não há distração, há apenas o peso de existir. O lúcido percebe que não há redenção na sociedade. Nenhum sistema, religião, ideologia ou grupo espiritualista pode resolver a contradição de estar consciente num universo indiferente. Tudo o que pode ser feito é observar. Observar sem reagir, sem tentar corrigir, sem querer transformar o absurdo em harmonia. A observação se torna a sua forma de resistência. Olhar a sociedade sem se deixar engolir por ela. A lucidez, nesse sentido, é uma forma de insubmissão. Enquanto o coletivo se alimenta de narrativas, o lúcido vive de constatações. Ele não acredita em progresso moral, em evolução espiritual, em destino. Ele sabe que a mente humana se adapta a qualquer prisão e que até a busca pela liberdade pode virar uma nova prisão conceitual. Por isso, sua pequeníssima parcela de liberdade é silenciosa, sem cartazes, sem ideologias. Ela é apenas o desmascaramento constante das mentiras externas e internas. O preço é alto. A lucidez cobra o afastamento. Poucos suportam estar perto de quem não mais acredita nos enredos sociais. O lúcido incomoda sem querer, porque sua presença desmascara as ilusões alheias. Ele não precisa dizer nada, basta estar ali, com um olhar que vê demais, para que os outros se sintam ameaçados. A solidão se torna inevitável, mas há uma pequenina dose de serenidade nessa solidão, porque ela é verdadeira. Com o tempo, o lúcido começa a perceber que até sua própria lucidez é um fenômeno transitório.
Não uma conquista, mas uma visão momentânea daquilo que sempre esteve aí. A ideia de ser lúcido também se dissolve, porque é percebida como um rótulo egóico. E quando até isso se desfaz, o que resta é percepção. É nesse ponto que a condenação se transforma. O fardo de ver se converte em quietude. A rotina continua a mesma: o trabalho, as ruas, as notícias, as conversas banais, mas algo mudou. Já não há mais luta. O sujeito lúcido aceita o absurdo como se aceita a chuva. Não há mais necessidade de sentido, nem revolta contra a banalidade. Tudo é o que é. E nessa aceitação sem resignação, a lucidez deixa de ser uma maldição e se torna uma forma de presença silenciosa. Mas essa transformação não é consoladora. Ela não traz felicidade no sentido humano. Traz apenas uma serenidade sem brilho, uma espécie de calma mineral. O lúcido já não busca êxtase, nem quer se distrair. Ele apenas está. A vida, em toda sua repetição e vazio, continua. Mas agora, o vazio não é mais um inimigo, é o espaço onde a consciência respira. A sociedade segue sendo o que sempre foi: uma feira de vaidades, um desfile de ruídos, uma máquina de distrações, um jogo para adultos infantilizados. O sujeito lúcido já não tenta corrigi-lo, porque compreendeu que a estupidez é uma expressão inevitável da inconsciência coletiva. O que muda é sua relação com isso. Em vez de reagir, ele observa. Em vez de resistir, ele compreende. A lucidez se torna uma forma de aceitação que não quer salvar, apenas observar. E ainda assim, a cada manhã, ele desperta dentro da mesma rotina. Acorda, come, caminha, trabalha. A diferença é que agora cada gesto é feito sem crença, sem fuga. A banalidade continua, mas já não o aprisiona. O absurdo é vivido com leveza, porque foi aceito em sua inteireza. O lúcido percebe que a sociedade é estúpida, sim, mas também inocente. Todos estão hipnotizados, inclusive ele. A lucidez não o torna superior, apenas o torna mais consciente da própria impotência. Ele vê que a humanidade corre atrás de fantasmas: reconhecimento, prazer, sucesso, permanência, amor, e que no fundo tudo é apenas o medo do vazio transvestido de busca. A propaganda alimenta esse medo, transformando-o em combustível para o mercado. Mas o lúcido já não consome sentido, apenas o contempla desmanchando. Ele vê as vitrines, os outdoors, os anúncios e tudo lhe parece uma paródia grotesca da transcendência. No entanto, a lucidez não é niilismo. O nihilista destrói o sentido com raiva. O lúcido apenas constata sua ausência. O nihilista é reativo, ainda preso à esperança frustrada. O lúcido transcende a esperança e o desespero. Ambos pertencem ao mesmo movimento da mente. O que resta é uma percepção nua, sem adjetivo, sem narrativa. E é aqui que o círculo se fecha. A mesma sociedade que antes parecia uma condenação,
passa a ser apenas um espelho. Cada banalidade, cada gesto automático, cada absurdo cotidiano reflete a inconsciência humana. E o lúcido observa tudo como se observasse uma criança brincando com fogo. Não há mais julgamento, apenas visão. A lucidez é uma condenação, sim, mas também é a única dignidade possível. Ser lúcido é carregar o peso de ver, sem fugir para os confortos do engano. É viver sabendo que o essencial não está em parte alguma, e ainda assim continuar respirando, caminhando, existindo. O lúcido não busca salvação, porque compreendeu que a própria busca é o cárcere. Ele apenas observa, e observar por si só já é o início da liberdade. A sociedade continuará estúpida, estafante, banal e insensível. Continuará premiando o conformismo e punindo a consciência. Continuará vendendo ilusões embaladas como verdades. Mas o lúcido já não pertence a ela da mesma forma. Ele caminha entre os adormecidos com um distanciamento de quem sabe que tudo é sonho e que, mesmo assim, o sonho deve ser vivido até o fim, porque a lucidez não é um portal para outro mundo, mas a capacidade de permanecer desperto dentro deste.